Pronto. Boa noite, Gabriel. Seja bem-vindo ao nosso webinar, hoje com o título Private Label na Ovinocultura Nacional, né? Deixa eu fazer uma pesca aqui, que é tanta coisa na cabeça. Na Ovinocultura Nacional, Private Label, né? E para os que estão chegando agora e os que vão ouvir depois, esse webinar nada é informal, a gente vai gravar, disponibilizar no nosso canal de YouTube, em alguns poucos WhatsApp, grupos de WhatsApp, e dizer a todos que o Gabriel é um conhecido nosso de algum tempo, lá do Rio Grande, e que aceitou o convite porque ele encarna essa figura do private label, que em português a gente pode chamar de marcas próprias. Quem teve acesso ao meu livro, meu último livro, né, Mapeamento da Indústria da Carne Ovina e Caprina no Brasil, pode observar que eu divido, né, ou eu caracterizo a indústria da carne ovina e caprina no Brasil em 3 segmentos, né? Que é o segmento da indústria do abate, frigorífico abatedouro, seja ele prestador de serviço, seja ele só para o próprio frigorífico, ou faça as duas operações. Caracterizo no segundo momento como unidade de beneficiamento de carne, que são as UBCs, são aquelas empresas que não têm um frigorífico abatedouro, mas têm uma unidade de beneficiamento e levam o animal comprado ou criado para o frigorífico abatedouro e recebe a carcaça e vai beneficiar e sair para o mercado com sua marca própria também. E, por último, a terceira caracterização, que é a marca própria, que eu fiz questão de botar esse nome em inglês de Private Label, né? Que são as marcas próprias. É o cidadão que é produtor ou empresário e não tem nem frigorífico, nem unidade de beneficiamento. Às vezes tem até animal, mas às vezes tem que comprar animal de fora, ou às vezes precisa adquirir animais e não cria, para poder processar em uma planta frigorífica que faça o abate e que faça o processamento de cortes, como ele quer, e que saia com a logomarca dele. E o nosso convidado hoje, Gabriel, é essa terceira caracterização. É uma marca própria, né? Ainda que ele seja produtor, mas nós temos no Brasil gente que não é produtor e que tem uma marca própria, né? E antes de passar a palavra para o Gabriel, e aí fazer os últimos agradecimentos a ele pela ter aceito o convite, e a todos que já estão presentes aqui no exato momento, o Breno, o André, o Felipe, a Josileide, dizer que isso é uma estratégia comercial de mercado já trazida no Brasil pela rede de varejo alimentar há mais de 10 anos, há mais de 15 anos. A primeira vez que eu vi uma marca própria na minha vida, aqui no Brasil, na área de alimentos, foi quando chegou o grupo holandês Macro, que hoje acho que já não está nem mais no Brasil, salvo engano, fechou muita loja, acho que tem ainda em São Paulo uma loja, alguma coisa, que surgiu com a marca Aro. Então, o que é que eles faziam? Era uma estratégia comercial, onde eles faziam a marca própria em uma outra indústria. Por exemplo, eles iam para Itambé, faziam uma parceria com Itambé, Itambé fabricava o mesmo leite em pó que a Itambé fabrica, mas saía com a marca Aro, que era a marca dessa rede de atacarejo. E a marca Aro vendia às vezes mais barato, vendia um produto bom, de qualidade, e fazia sua estratégia comercial de fidelização com o consumidor final. Pois a marca Aro, de leite Aro, o consumidor só ia achar nas redes macro, nas lojas macro. No caso, saindo um pouco desse início de tudo aqui no Brasil, né, apareceu as marcas próprias para tudo na vida hoje no Brasil. Eu participei agora, Gabriel, no ano passado, naquela feira lá da Anuga, em São Paulo, uma feira de vários alimentos, e lá tinha um pavilhão, Gabriel, só de marcas próprias, que eles chamam de private label, só de marcas próprias, de papel higiênico, de N produtos,
né? Então, a marca própria, conversei com o pessoal da organização, falei, olha, na nossa cadeia produtiva, no nosso agronegócio ovino e caprino, já existe marca própria pelo Brasil. Aí expliquei, né, que existe isso. Então, o Gabriel tem uma peculiaridade que durante a conversa a gente vai apontar, ele vai se apresentar, depois a gente vai fazer um bate-bola, e se alguém for fazer alguma pergunta, por favor, faça a pergunta no chat, né? E se depois faltar alguma pergunta, alguma interrogação que não deu, para a gente dar o máximo de tempo ao convidado, né? Porque só teremos 1 hora, no máximo, né? Favor de se dirigir a ele no grupo do webinar. Está lá o nome dele, ou ele já está inserido lá no grupo do webinar, e pode fazer perguntas depois para maior curiosidade, que por acaso passe batido aqui no nosso bate-papo. Gabriel, pode falar aí sobre sua apresentação, sobre você, quem é você, de onde é, o que é que você tem, se você cria, se só tem esse negócio de marca própria, e na frente a gente vai conversando mais a miúdo. Boa noite, pessoal. Meu nome é Gabriel de Oliveira. Hoje a gente tem uma marca própria da Estância Arroio Malo, que é um negócio de família, onde a gente é a 6ª geração de criadores de ovinos aqui no Rio Grande do Sul, na divisa com o Uruguai, né? E é uma alegria estar aqui com vocês, poder conversar com produtores, com pessoas que estão entrando nesse mercado da carne ovina, né? Que é bem desafiador, né? Por uma série de coisas, mas que é um mercado que ele é promissor, né? Desde que tu trabalhe de uma forma correta. E espero que seja uma noite aí de muita troca, que a gente consiga aí ir esclarecendo algumas dúvidas de vocês. Aí também pode fazer pergunta pelo chat sem problemas, e a gente vai dialogando aí, né? Hoje nosso projeto é um projeto de marca própria verticalizado, né? A gente tem a produção e terceiriza a industrialização, e a parte de comercialização também é nossa. Pois é, por acaso vocês estão me vendo no vídeo? Não, tá só o teu logo. Eu tenho esse problema, mas eu não vou parar não, por causa do vídeo do aplicativo que está gravando a tela. Aí acho que ele excluiu a imagem do YouTube. Ele está gravando lá, vai sair só na próxima. Mas isso não importa, não sou tão bonito. Só para mim ter uma ideia, quem que é produtor, quem tem marca própria, pode botar no chat, que a gente consegue já direcionar mais ou menos a conversa. Aqui está uma mistura de técnico e produtor. E ninguém tem marca própria, até salvo engano. Certo? Sim. Então vamos lá, Gabriel. Gente, veja o seguinte, complementando o que o Gabriel está falando, por exemplo, na Bahia, já que o nosso foco, o nosso webinar é mais a Bahia, mas depois muitos outros, e Nordeste também, nós sabemos que aqui no Nordeste tem frigoríficos abatedouros, todos os estados, e tem unidade de beneficiamento de carnes, né? Exemplo, Gabriel, aí da Celebra, que é a unidade de beneficiamento, e tem outros aí. E aqui na Bahia, nós não temos nenhuma marca própria, nem nenhuma unidade de beneficiamento. Para não dizer que nós temos marca própria, vou fazer juízo ao meu amigo aí da cooperativa aqui de Juazeiro, na Bahia, que é a cooperativa Armazém, que é do nosso amigo Jorge. É uma cooperativa que tem aqui, que tem marca própria eles. Por que eles têm marca própria? Eles manda os animais dos produtores para o frigorífico aqui de Remanso, é abatido, o frigorífico processa os cortes e volta com a marca dele, e ele comercializa lá na central da cooperativa, entendeu? Então, a única que eu sei que faz esse serviço de marca própria. Tem também unidade de beneficiamento, até onde eu sei, também não existe aqui na Bahia, né, no beneficiamento de carne. Então, é essa história. Mas eu gostaria a primeira pergunta a fazer para você, Gabriel, o que foi que ele motivou, qual foi o start que ele deu para você ser como você acabou de falar, um produtor verticalizado com marca própria? Sim. Então, a gente estava em 2023, teve uma grande queda, né, no preço do cordeiro, eles chegaram a pagar R$6, R$7 no quilo aqui no Rio Grande do Sul, e eu já tinha expertise da parte de indústria, né, conhecia muita gente da parte de indústria,
E a gente já vinha conversando alguns anos antes, já eu e meu irmão, de a gente fazer um projeto de verticalização, né? Porque como a gente já é um bioma aqui onde criar ovinos, né, de forma natural é um bom negócio, a gente consegue tirar uma quantidade razoável de quilos de cordeiro por hectare, né? Então é uma produção que ela é viável, né? Mas porém não estava rentabilizando pelo mercado, né? A gente viu na marca própria, em verticalizar a operação, como agregar valor dentro do nosso cordeiro, já que a gente já tinha um protocolo de produção bem qualificado dentro da estância, seleção genética, oferta forrageira, nossos animais dão bom rendimento de carcaça, né? A gente cria uma raça aqui que se chama Corredale, que é uma raça que se adapta bem aqui ao nosso bioma, é uma raça que também dá uniformidade de distribuição de gordura na carcaça, né? Então isso ajuda bastante no sabor, e por ser animais 100% a pasto, né? A gente é uma das poucas marcas no Brasil, se não a única, que é certificada 100% a pasto, né? Onde a gente traz a origem na carne, consegue mostrar que realmente há uma diferenciação de qualidade e sabor na carne. Então a gente também conseguiu agregar na carne um selo, né, dentro dos rótulos, uma escala de sabor, por ser animais que vêm da mesma origem, e agora a gente já está entrando também com uma denominação de origem, consegue garantir, né, a idade, escala de sabor, a raça e uma série de coisas, né, e agora também, mais para frente, também composição organoléptica da carne, os benefícios da carne produzida na região, né, eu acho que isso é uma tendência meio que mundial, né, que chegar num momento que a gente vai conseguir degustar uma carne de cordeiro do Rio Grande do Sul, ou da Bahia, Pasto, ou Agrão, a gente conseguir agregação de valor em cima dessas características de produção, e aí, por a gente não estar sendo remunerado por isso, por ter uma cadeia desorganizada, que eu acho que é um problema do Brasil, que a gente acaba verticalizando produções que já tem mais conceituadas, que já tem um protocolo de produção mais na ponta do lápis, acaba vendo que, dependendo do que está recebendo da indústria, vale a pena tu ter uma marca própria, né? O que não é uma realidade hoje, que o cordeiro disparou, né? A gente estava recebendo ali R$7 e agora está em 15, 16, chega até R$18 o quilo aqui no Rio Grande do Sul, dependendo do lote de cordeiro, né? E a gente tinha esse storytelling para mostrar, a gente tinha a questão do ambiente, né? As pessoas que comem a nossa carne, elas muitas vezes acham que nem é cordeiro, né? Diz, não, isso aqui não é cordeiro, nunca comi nada parecido, isso é muito bom, né? Então, uma coisa da gente vincular a história da nossa região, que é uma região que já foi a maior produtora de cordeiros do Brasil, né, da divisa com o Uruguai aqui, então já foi, né, na época da lã, que era muito vinculada à lã, para ser também uma região produtora de carne de qualidade com características únicas, né, que o ambiente pode entregar. Que essas características de carne, de caprino, ovino, quem cria sabe, né, que ela varia muito conforme a alimentação. A gente passando dias aí do animal sendo racionado ou mudando de ambiente, a gente sabe que muda totalmente as características de sabor, principalmente da carne. E isso também, a gente viu o lado mais do copo meio cheio, que também essa característica pode ser única e entregar um sabor que as pessoas dão valor, né? Então, com isso, a gente entrou no mercado de forma diferenciada, entregando uma carne com microlotes, né, com origem garantida, com certificação da raça, certificação a pasto. Agora, o último lote, a gente fez certificação halal também, para atender o público muçulmano, né, a parte de escala de sabor, né, então atender esse nicho de mercado que não aceita sorteio. Hoje eu peguei uma paleta de cordeiro, era cordeiro. Hoje eu peguei uma paleta de cordeiro, mas era ovelha. Hoje eu peguei uma paleta de cordeiro, mas era racionado. Não, essa aqui eu peguei a pasto. Essa, né, então as pessoas acabam se frustrando na compra do ovino, e aí acaba
criando vários paradigmas, que tem gosto disso, gosto daquilo, é forte, né? Então, são coisas que as pessoas acabam rotulando a carne ovina sem saber por que aquela carne que ela comprou tem essa característica, né? Que às vezes para uns, assim, agora eu tenho uma parceria forte com o Roberto Barcelos ali em São Paulo, tem pessoas que adoram a carne de Dorper, por exemplo, né? Criada a pasto no Pantanal, né? Porque tem uma característica, né? Uma carne com valor, com um sabor mais marcante, isso e aquilo. Então, tem esse nicho de mercado que quer essa carne, né? Assim como tem um nicho de mercado que quer essa carne do nosso cordeiro, que é um cordeiro de raça laneira, que tem mais gordura impermeada na carne, que tem mais acabamento de uniforme de gordura, que te entrega um sabor muito distinto das outras regiões que criam ovinos e caprinos. Então, eu acho que a gente entender um pouco da parte principalmente de uniformidade de gordura e sabor é um grande diferencial de agregação de valor. E principalmente também as pessoas saberem o que estão levando para casa, né? Se é um cordeiro realmente, se é uma ovelha, né? Mas a gente tem um grande problema na escala de frigoríficos, que a gente não consegue fechar a escala só com cordeiro, né? A gente precisa botar o animal adulto, né? Ô, Gabriel, o Rio Grande do Sul agora está entrando até bastante carne de vocês aí, o Carneiro Sul desceu, né, com lotes de cordeiros da Bahia, né? Ô, Gabriel, vamos entrar agora no meandro do seu negócio, mais ou menos. Vamos lá. Você começou tem quantos anos? E quando você começou, naturalmente, você gostou da brincadeira, porque contemplou aquela resposta que você acabou de dizer, porque entrou nessa verticalização, que era no sentido de agregar valor, devido aos preços baixos. E aí você passou a comprar animais de terceiro ou você só abate seus animais? E como é que fica seus clientes quando você não tem animal para abate? Então, o nosso projeto ele é focado em nicho, né? A maioria dos nossos clientes são CPFs, né? A gente não, B2B é muito pouco, até porque a gente não tem volume. A gente chegou a comprar alguma coisa de fora, mas hoje nosso foco é 100% em produção da nossa própria produção. Então, hoje a gente tem ali, mais ou menos, o nosso projeto, a gente botou um teto aí de 1.000 cordeiros por ano, né? Então, a gente, além de vender a carne, a gente vende genética, então nos ajuda também a marca de carne de cordeiro nos vender genética, né? Porque toda a parte de números, de rendimentos, as coisas, tudo a gente tem levantado, então a gente consegue, nos ajuda, os números dos nossos abates nos ajuda a vender genética também. Então se tornou um projeto muito mais promissor do que a gente imaginava, né? E a aceitação desse público B2C, que era carente de encontrar uma carne de cordeiro de qualidade, né, ter certeza do que está levando para casa, foi também uma grande surpresa para nós, o quanto que as pessoas começaram a se identificar com a marca, né? Hoje não é só uma carne de cordeiro, é uma marca de cordeiros da Estância Arroio Malo, que a estância é uma estância da nossa família, então já começou a ter uma identificação das pessoas com a nossa marca, né? Então a propriedade fica foi onde, muito além da carne, né? A propriedade fica onde? A nossa propriedade fica em Pedras Altas, na divisa com o Uruguai, aqui no Rio Grande do Sul. Uma distância boa lá para Sapiranga, né? Com Jaguarão, Uma distância boa para Sapiranga, onde você abate os animais. Dá 500 quilômetros até Sapiranga. E aí, também, que é um desafio, né? Exatamente. Como é que faz essa logística? Os desafios da industrialização, cara, é o custo, né? Para vocês terem uma ideia de custo de industrialização, para mim, o último lote pagando R$15 para a estância, porque a gente compra da estância, né? São 2 CNPJs, né? Tem o da estância e tem da marca própria. A gente compra da estância, a gente pagando R$15 para a estância, a gente teve um custo de quilo depois do animal, já botando transporte 500 quilômetros, cadeia de frio, abate, rotulagem, embalagem, caixaria, espaço de frio pallet, distribuição,
Desde a tara da embalagem também, que a gente não pode cobrar da embalagem, ela é tarada, né? Uma porção de coisas, comissão para quem vende, imposto, né? Botando tudo isso dentro da conta, né? Prolabore para mim, as viagens que a gente tem que fazer para visitar cliente e tudo mais. Esse cordeiro vem me saindo em base de R$ 95 o quilo, todos os cortes, desde do pescoço até a cola. Então, é um projeto que ele nos traz retorno, mas ele tem um custo de industrialização muito alto, né? De industrialização e comercialização muito alto. Então, hoje, esse lote para nós é um lote bem desafiador de venda, né? Para vocês terem uma ideia, nosso carré está R$ 250 o quilo. E não é porque a gente é uma super marca de cordeiro e já está surfando uma rica onda. É porque se a gente não vender 250, a conta não fecha, né? Então, muitas marcas de cordeiros nascem muito rápido e morrem na mesma velocidade que abriram por não saber precificar. Exatamente. Então, Ô, Gabriel, é um desafio grande também. existe alguma outra marca própria aí que você conheça fazendo isso no Rio Grande do Sul, como verticalização como produtor? Sim. Tem ali com os guris da Carneiro Sul, acho que tem o Coa. O Coa E aí também é verticalizado, mas ele anda compra bastante dos guris ali também, né? E manda botar a marca dele. Tem o cordeirito de uns guris de Dom Pedrito, e tem a PMP, que é do Bernardo, que aí não abate com os guris. O cordeirito abate em Bagé. E daí eu acho que tem mais um Santa Carolina, abate em Bagé também. E tem uma outra marca que é a PMP, que abate em Santana do Livramento. Então tem algumas marcas próprias, sim, aqui no Rio Grande do Sul. Talvez não verticalizado como você, de nicho, né? Talvez compre de terceiros animais. A PMP é verticalizada. A PMP é verticalizada, é com os animais dele. E os outros meninos, eles compram de terceiros. Agora, eu vou falar um segredo aqui, que quando eu conheci o Gabriel, que eu fiz uma pergunta a ele, e ele me disse, eu digo, esse é o segredo que o seu negócio ainda está funcionando. Porque quem entrou em marca própria e não fez, e não caminhou, eu não sei se os outros de marca própria, Gabriel, que você citou aí, faz o mesmo que você faz. Se não fizer, eles têm mais dificuldades que você na comercialização. Que é o quê, gente? Aqui na Bahia, antes de falar o caso da Gabriel, aqui na Bahia e em outros estados, várias pessoas me ligaram em Minas Gerais, e eu desestimulava o cara entrar nesse negócio de marca própria. Por causa de tudo isso que você acabou de falar aí, essa somatória de custo, e mais ainda, por não ter a matéria-prima em qualidade e talvez em quantidade. E porque ele estava com a estratégia pensando de vender separado. Quem entrou nessa estratégia se acabou. Qual é a estratégia aí, Gabriel? Você me confirma se você ainda continua com essa estratégia. O que o Gabriel faz? Ele vende o animal casado, né? Ou seja, na caixa dele vai 2 pernil, 2 paletas, os cortes daquela carcaça daquele animal. Quem fez isso, o que é que se acabou? Se acabou porque tem corte que vende mais do que o outro, que sai rápido, sai com uma semana, 2 semanas. E tem corte que fica lá, ó, na câmara ou no freezer, somando, aí vem mais abate, é um pescoço, é uma ponta de costela, é uma rabada, é os outros cortes. Então, no fim de tudo, quando ele faz a conta, ele diz, olha, parte do meu capital e meu lucro está dentro da câmara. Um ano todo. E ele não está ganhando dinheiro na operação. Sim. No caso do Gabriel, ele vende tudo. Ainda é assim, Gabriel? Sim, hoje a gente até tem cortes, né, para vender, porque tem alguns clientes B2C que demandam um corte, né, principalmente restaurante, mas nosso grande foco é umas caixinhas de meio cordeiro, né, que a gente entrega em todo o Brasil, né. Então, tipo, no B2C a gente entrega bastante, né. Hoje a gente entrega basicamente quase todas as capitais a caixinha de meio cordeiro com valor agregado bem
bem significativo, assim, né? Porque as pessoas, além de pagar o preço do cordeiro, ainda tem que pagar o frete aéreo, que não é muito barato, né? Mas Mas o é meio um... cordeiro em cortes, né? Oi? O meio cordeiro em cortes. Meio cordeiro em cortes, daí vem uma paleta, costela, né, 2 carrés, ali do pernil sai a picanha, pernil fatiado e estinco, o tibonezinho ali do lombo e o pescocinho fatiado, né? Então, gente, quem quer enveredar com isso, o melhor caminho de ter que reduzir os riscos com estoque é esse caminho. O cara fazer marca própria para tocar, abater quantidade de animais e para vender ao gosto do consumidor final, ou ele tem que ter cliente para tudo, né? Ou ele vai ter sérias dificuldades em administrar essa questão, né? A gente Mas não tem voltando, volume, né, Roberto? A marca própria geralmente tu não consegue fechar volume, né? Hoje, de volume no Rio Grande do Sul, a gente tem Carneiro Sul, que tem volume ali grande, né? Que é o maior frigorífico do Brasil hoje, de ovinos, né? A Celebra, que é só um processamento, mas tem um volume, o segundo maior volume, talvez depois o Estâncias e o Coxilha Vermelho, né, que são os frigoríficos que hoje abastecem basicamente o mercado do Rio Grande do Sul e brasileiro, né, com carne ovina, né? Então, tu vê que mesmo a Bahia sendo o maior criador, o maior número de abates é feito aqui no Rio Grande do Sul, né? E em Santa Catarina. exatamente. Não, hoje nós estamos Enfim, é um desafio onde tem a... Oi? Hoje nós estamos em sétimo, andando para o Oi? oitavo lugar, Bahia em abate, né? Uhum. Em abate de E a animais. gente tem a função também dos abates clandestinos, né? Da informalidade, que na realidade é cultural, né? É difícil tu brigar contra a cultura, né? Até a própria vigilância, ela é meio... Ela não briga muito contra a cultura, né? É muito... principalmente aí no Nordeste, né? De pequenas propriedades que criavam para subsistência, né? E aí acaba sempre vendendo, né? Faz esse abate caseiro e É, acaba vendendo para os vizinhos, ou vende para um, vende para outro, vende no mercado, mas né? Então, aqui, aqui no viu, Rio Grande do Sul, Gabriel? próprios restaurantes. Hoje, esse tempo me ligou um cara de Gramado dizendo: Ah, Gabriel, tu não me vende uns cordeiros, porque eu abato e atendo os restaurantes de Gramado. Eu digo: Tá, mas onde é que tu abate? Não, não, abato em casa. Então, tem restaurante de Gramado que compra carne informal de cordão. Pois Na é. realidade, é legal, né? Não poderia vender, né? Mas eu tenho uma pequena Então, a impressão, gente tem Gabriel. esse. Eu tenho uma pequena impressão que nós vamos começar aqui no Nordeste a descer a ladeira no sentido de redução do abate clandestino. Por uma razão Sim, simples que eu estou vendo nas feiras aqui na região. A carne de cordeiro, de boa qualidade, digamos assim, em termos de carcaça, ela está tendo dificuldade para se comprar e quem está comprando está querendo agregar valor e vender por um ticket médio maior do que aquelas carnes que vão normalmente para as feiras. E já tem feirantes que descobriram que vender coisa boa sai na frente e ganha dinheiro, porque o ticket sim, médio subiu. Eu sempre digo, sim. Mas sabe, Roberto, como é cultural, né? Talvez os filhos deles, quando assumirem a feira, já vão estar com uma agroindústria montadinha, não, né? E também é mas uma aqui função de é, política pública, né? mas aqui é Dos cultural. caras não encher muito o saco para o cara ter uma agroindústria na casa dele ali, poder processar o cordeiro dele, vender e tudo mais. Ou também aí também é muito mais forte do que aqui, né? De ter um abatedor aí municipal para poder abater ali, depois fazer os cortes, né? Então, Viu, Gabriel? disse ali o Breno, que a maioria é clandestino, mas É, não é só no Nordeste, é no Brasil todo. mas o Nordeste é 95%. Aí é recorde dos recordes. Mas o problema, Gabriel, sabe o Sim. que é? É porque é o seguinte, quem consome, o desejo que o pessoal do Sudeste e do Sul tem, que a carne de cordeiro se torne um produto de consumo diário, que é o que já existe Ah, culturalmente aqui no Nordeste. Só que o ticket uhum, médio já passou de R$ 30 há muito tempo aqui no Nordeste. Né? sim, sim. Então, eu digo o seguinte, e aqui existe a sua maioria do que o seu consumidor aqui são consumidores de baixa renda, né?
Então, esse consumo de baixa renda, que vai, na sua grande maioria, à feira livre comprar o animal, que na sua grande maioria são animais oriundos de abates informais ou clandestinos, como se chame, esse tipo de animal, você não encontra mais de qualidade por esse preço. Você vai encontrar aquele animal onde você vê mais osso do que carne, magro. E e hoje nós estamos com um ticket médio aqui, vou dar referência agora à Petrolina, por R$ 42, que eu acredito que até dezembro isso vai para R$ 45 ou R$ 50, o animal desossado, porque aqui eles fazem a mantinha, é como se fosse uma carne do sol, desossada, retalhada, como eles falam, cortada em espécie de tamanho de bife, né? Toda a manta. Sim. Então, eles vendem aquela manta por 42 desossado, né? Então, imagina, mas, esse cidadão que está comprando esse animal de qualidade e que está vendendo bem e vendendo muito a uma categoria de classe dos que gostam culturalmente e que pode comer uma vez por semana ou 4 vezes por mês, esse tipo de consumidor, né, que está comprando, ele está querendo qualidade, porque ele está pagando R$ 42. Então, o feirante descobriu que precisa de qualidade. E para ele buscar esse animal de qualidade, na região de Dormentes, que é próximo de Petrolina, que é um exemplo de um cidadão que eu conheço lá de Petrolina, ele já está tendo dificuldade no preço e na oferta. Ou seja, ele não está comprando um animal, esse tipo de animal que ele está levando para a feira livre, é animal que já está ultrapassando os R$ 14, R$ 15 o quilo. Então, o próprio preço do animal está puxando o ticket médio do consumidor para cima. E aí vai distanciando, porque ele não vai comer carneiro todo dia se o frango e o boi e o suíno estão por menos de R$ 30 o quilo. Ele não vai. Amor de quem? É a renda dele, é o bolso dele que não permite. Então, esse esforço, esse hiato vai distanciando cada vez mais. Se nós for para pensar, Roberto, a gente volta para a cultura, né? É uma carne que é de subsistência, né? As pessoas criam para comer, né? Então, a agregação de valor ela é complicada também, né? Só que o custo de produção ele está na contramão, né? Ele está na contramão do, né? Tipo, R$ 42 que ele desossado para mim não paga as contas, né? Essa conta não fecha, né? Embora não tendo quem queira pagar, mas não tem quem queira pagar porque as pessoas que podem pagar talvez não tenham a cultura de comer. Né? Então, a gente está num ciclo da pobreza, assim, da cultura de... Né? Então, é que nem nós aqui, quando a gente começou o projeto, né? Quando a gente começou a cobrar pelo cordeiro, os caras, não, porque a carne de ovelha, não vou pagar isso aí nunca, porque porque o fulano me vende por R$ 15, por R$ 20, por R$ 30, o animal carneado, e lá. Enfim, né? Tem mercado para todo mundo, porque a carne de ovelha, de cordeiro, de caprino, de ovina, ela é escassa, né? Gramas per capita por ano, né? Enfim, tem uma série de desafios, né? Mas eu acho que o principal é cultural dessa função de abate, né? E aí a gente precisa fechar a conta, a gente está entregando um produto que ele é muito acima do mercado, e aí a gente começou a fazer receitas, acostumar o pessoal com os cortes que não conhecia, e esse cliente que ele é qualificado, ele começou também a entender que nem todo cordeiro é o mesmo cordeiro. Assim como a carne de gado, nem toda a carne de gado é de gado. A gente sabe que tem a carne commodity, a gente sabe que tem a carne que é certificada Angus, a gente sabe que tem a carne que é Wagyu, então, né? Então, até a gente ainda está num começo das pessoas entenderem que nem tudo é a mesma carne. Né? Então, as pessoas não tem como o cara... realmente tu chegar numa feira com um bicho desossado ali em cima de uma bancada, tu pagar R$ 45, talvez tu te sinta pagando caro. Mas agora, que nem o nosso produto, que vem numa embalagem certinha, bem desossado, passou por uma planta frigorífica, com um rótulo bonito, com uma caixaria bonita, na temperatura certa, chega na tua casa como se fosse um presente, né?
Então, isso tem um outro valor. E não é Agora, só um Gabriel, outro valor porque eu criei bem, porque isso, porque aquilo. Não, é porque no processo se agregou valor, né? E também teve um custo de produção para isso, né? A mas gente não pode botar na mesma caixinha tu sabe uma por que ele carcaça vende de e um 45? produto desossado, né? Sabe por que ele vende de 45? Vou lhe Uhum. explicar o caminho. Porque é o seguinte, ele compra e paga pelo animal o Sim, mesmo sim. preço, ó, ele compra e paga o animal bom pelo mesmo preço que o frigorífico abatedouro compra. Eles são concorrentes. Só que ele, o que é que ele faz? O animal dele vai para o frigorífico municipal de Petrolina, que tem inspeção sanitária, ele tem esse custo de transporte, ele leva lá para o frigorífico. É claro que ele não é um. Ele abate. Esse exemplo que eu estou dando aqui é um cidadão que abate 300 animais por mês e vende 22 a 28 animais por dia durante 3 dias de feira livre em 3 feiras diferentes de Petrolina. Claro, claro, Entendeu? claro. Agora, o que é que ele faz? Sim. Ele pega e leva para o abatedor de Petrolina. O abatedor de Petrolina cobra R$ 32 de prestação de serviço do abate do animal em carcaça, isso é, entrega a carcaça abatida, fica com a pele dele, remunera a pele por R$ 9, fica com as vísceras dele, ou melhor, as vísceras dele é vendido na porta do frigorífico, tem compradores, porque aqui tem a cultura do consumo dos miúdos, através da buchada, que você já viu falar, Uhum. temperada, principalmente aqui em Petrolina. Resultado, no final dessa conta de 32, sobra 7. É esses 7 que ele tira do bolso para pagar o abate do animal. Pagou Uhum. 7 pelo abate do animal, o frigorífico manda deixar as 22 carcaças dele lá dentro Na feira. da feira livre dele, do boxe dele na feira. Entrega Sim, 5 sim, horas sim. da manhã lá. De 5 horas da Sim. manhã até 12 horas, ele sozinho, com ajudante e uma mulher no caixa, que é a esposa, ele Sim. desossa 22 animais naquela manhã e vende tudo pela manhã. Dessa Sim. forma, desossada, retalhada e salgada. Joga um pouquinho de sal e pendura no tempo, determina isso. Isso eu vi com meus olhos Sim. no 1º de maio, ele fazendo isso. É uma máquina. Então, ele não computa esses custos, né? Porque ele faz toda a operação. Né? E ele Sim, sim, também não pode sim. vender mais de R$ 42. Ele diz, Senão não, não paga. senão Ninguém não quer vende. comprar. Senão não vende. Então, ele É, sai sim. daquele animal que ele pagou R$ 14, 16 ou 15, mesmo preço que o frigorífico paga, e vai fazer 42. Então, ele ganha no volume por causa dessa economia de Sim. mão de obra que ele não contabiliza esses custos todos ao Sim, longo. sim. E o abate que é Sim. muito É. barato. E o abate que é muito barato, Sim, 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 mesmo mas é você que aquilo, fazendo mas da o que terra. ele não contabiliza é o dinheiro dele, né? Então Exatamente. ganha Inclusive, eu é a conversei com. qualidade de vida dele, mas enfim, mas é que também o mercado, né, não adianta, vou vender a 60 e tu tá com um animal abatido ali, tu tem que vender, né? Olha, Então ele é tão é um outro vivo, modelo de negócio, né? Então, ele é mas tão, enfim, ele é tão sabido, tem ali, uma visão boa. me perguntou aqui, o Roberto, o Opa, Breno, dos miúdos. Aqui a gente eu fico com os miúdos dos meus cordeiros ali, tá? A gente vende para parrijas aqui, né? Tem na cultura do Uruguai aqui, na fronteira, os miúdos vão para parrija. Mas é basicamente língua, coração e rim. Os demais miúdos o frigorífico vai para ração, vai para outras coisas, e a tripa vai o pessoal que faz linguiça e coisa. Mas eu pago hoje para Carneiro Sul R$ 40 e eles ficam com pelego, né? Não sou remunerado pelo pelego, e nem os miúdos também eu tenho que recomprar. Então, e aí na desóssea é 13,50 mais embalagem por quilo. Então, vocês estão bem aí, o custo de abate está mais em conta aí na Bahia. não é um custo, não é um frigorífico CISB, é um frigorífico sim, municipal, né? Sim, Mas enfim, é só para fazer carcaça, não é para fazer corte. Eles não sabem nem sim, fazer sim, corte, né? E sim, aqui tem sim, a forma deles desossar, que é dessas formas que eles comercializam aqui, né? A cultura deles, né? E é rápido, no caso é sim, rápido, né? Porque ele desossa e já vende, cada carcaça desossada ele vende a 4 pessoas. Que vai dar sim, um quarto, vai sim. dar 6, 8 quilos por quarto de carcaça. Então a comercialização também é rápida. Por isso que ele vende, desossa rápido, faz rápido, né?
Eu falei, rapaz, você é um herói. Mas é daquela forma que os custos são contabilizados dele. Mas, enfim, ele está ganhando Sim, dinheiro e sim. ele Não, e vende toda a carcaça, né? É toda, uma, toda. acaba sendo um grande negócio, né? Vendendo rapidão, assim, né? Não tem cadeia de Enfim, frio, não tem nada, porque já vende salgado ali naquele exato momento, entendeu? É um fresco salgado. E ainda tem mais. Ele, preocupado, como todos os frigoríficos estão preocupados no Brasil, porque ele compra o animal e às vezes engorda. Ele dá um xerém de milho, um negócio lá, os animais da região lá de Dormentes que ele compra. Ele agora, Gabriel, já está preocupado com a questão da oferta da matéria-prima, porque a sim. galinha dos ovos de ouro dele é a feira livre. Então, ele tem uma fazenda a 200 quilômetros de Petrolina e ele está criando as ovelhinhas já, para não ficar a ver navios amanhã depois com a clientela dele lá na feira livre. Mas isso aí isso é um problema geral, né, Roberes? Eu acho que não só do ovinocultura, eu acho que a bovinocultura logo aí, né? A gente tem que aumentar em 40% aí a, a produção de bezerros, vocês chamam bezerros aí que a gente chama terneiro, para poder atender a demanda mundial de carne, né? E de cordeiro é a mesma coisa, né? Só que se a gente for olhar para a estimativa de produção de cordeiros hoje, né? A gente vê que estacionou, né? Nem para cima e nem para baixo, às vezes fica um pouquinho mais para baixo, um pouquinho mais para cima, melhorou o preço, não aumenta a produção, diminui o preço, diminui a produção, e a gente vê também um volume grande de abate de matrizes também, de animais adultos, né? Então, a gente não tem uma perspectiva de aumento de produção de cordeiros. Então, um cara que tem um negócio no ramo do cordeiro, né, que depende de fechamento de escala, querendo ou não, ele vai ter que, uma hora, ou ele vai ter que ou fazer uma integração, que nem fazem com frango, com porco, né, com produtores, né, fazer uma cooperativa, algo nesse sentido, né, ou ele vai ter que ter uma propriedade ali para ele criar os seus próprios cordeiros para fechar a escala em entre safra, né, porque não se vê um aumento dos rebanhos repentino, e nem pessoas interessadas em criar, né? Aqui no sul, né? Falando pela minha região. Então, a gente sabe que não tem, que o negócio é esse que está aí, e tu não vai meio que estacionar, né? Então, você acha Isso que aí, né? o preço de momento não está incentivador aí no Rio Grande do Sul, que estava no momento de redução? Mas é que incentiva um tempo, mas daqui a pouco baixa de novo, e é uma coisa que ele é cíclico, né? Tá motivador, mas, cara, os caras, mas eu já tem essa cultura do bovino ainda, né? Eu acho que é um grande desafio dos frigoríficos de ovinos incentivar a produção de ovinos, mesmo ele valendo, né? Mesmo ele valendo, né? Porque Porque agora, com esse preço que está hoje, o frigorífico pagando R$ 15, ele não fecha a conta. Ele não consegue, é que nem o teu amigo ali, se ele não vender a 42, ele não fecha, ele não vende. E o frigorífico pagando 15, ele teria que estar vendendo essa carcaça no preço médio aí acima de R$ 80, né, no casado. E se ele bota nesse valor aí, ele não consegue vender, né? Tanto que hoje a maior oferta de carré que tem aí no mercado é hoje. Porque os caras tiveram que botar o carré a R$ 170, R$ 180 para poder fechar a conta e ninguém quis comprar. não, tem gente que fechou de vender carré. É um corte que faltava no mercado, e hoje, se for olhar para os estoques de todos os frigoríficos, estão com carré em estoque porque não conseguem vender. Alguns restaurantes que tiraram o carré do cardápio. Então, mas vamos lá. Porque é isso. Então, isso aí também é um perigo, né? Porque daí isso aí só existe por desorganização de cadeia. A minha marca própria só existe porque a gente na realidade, todas as marcas próprias, tanto de cordeiro, de bovino, de suíno, ou do que seja, elas só existem porque as cadeias produtivas estão desorganizadas. Porque eu, como produtor rural, né, preferiria estar ali vendendo todos os anos meu cordeiro a 11, 12 reais, que fecha a minha conta, e não ter que me envolver com toda essa carga da marca própria.
Mas foi uma grata surpresa para nós, porque essa marca própria, além de agregar esse valor para nós na carne, nos agregou outras coisas, fortaleceu a marca da nossa estância, né? Então, uma agregação de branding, né? De todos os nossos negócios agregou valor. Mas se eu for botar na ponta do lápis, hoje eu pagando R$ 15 no Cordeiro Vivo, é basicamente uma troca de dinheiro, né? Teria que estar pagando 12. Qual foi o perrengue, R$ 12 é um valor que fecha a conta. Qual foi o perrengue, o maior desafio no início ou ainda hoje da sua marca própria? Oi? Qual foi o maior perrengue, o maior desafio no início ou agora da sua marca própria? São N desafios. Eu acho que uma maior ginástica que eu tenho hoje é precificação. Maior ginástica. Assim, para a gente conseguir precificar para que o negócio seja viável, né? Precificação hoje é o maior perrengue e cadeia de frio, né? Cadeia de frio é um desastre no Brasil, né? Tu querer entregar uma carne de qualidade com agregação de valor, né, com o frio correto. Eu acho que a cadeia de frio hoje é muito caro, né? Né? Então, sei lá, em torno de 10 a 15% dos meus custos é a cadeia de frio, né? Você de estimula o produtor, e distribuição. Você estimula o produtor aqui do Nordeste ou da Bahia fazer essa verticalização? Se tu não tem aí uma produção de no mínimo uns 500 cordeiros por ano, não. Né? Produção própria. Ou alguma cooperativa ou grupo de produtores, né? Eu estimularia a procurar um frigorífico parceiro ou fazer uma cooperativa de produtores e abater para ter uma marca coletiva, né? Para mim, fecha a conta e é um bom negócio para o que a gente se propôs, né? Para o que o negócio proporciona para o branding da estância. Cada negócio tem seu modelo, né? Cada negócio tem, cada negócio, cada ambiente, cada local tem seu custo, seu propósito, né? O que tu quer alcançar com esse projeto, né? Porque às vezes tem projetos que tu tem que nem é para dar dinheiro, é para o posicionamento, né? No nosso caso dá dinheiro e dá posicionamento, né? Mas é tipo, a gente pega uma produção, faz grandes abates, né? Tipo, vale a pena ele estar estocado e vendendo aos poucos, porque a porcentagem que ele me dá no fim do ano é mais que eu estivesse aplicando dinheiro, tá entendendo? Eu pago todas as contas e me sobra mais do que se eu tivesse aplicando dinheiro. No momento que essa conta não fechar, é inviável, né? E aí a gente muda para uma outra análise, tá? Mas ele tá financeiramente, se eu pegar esse dinheiro e aplicar, é melhor, né? Não, mas para mim está me trazendo outras coisas. Estou vendendo genética, eu estou fortalecendo a marca da estância dentro de um contexto nacional, né? Que são valores que são intangíveis, né? Mas que acabam te trazendo dinheiro por outras fontes de renda, né? Por outros canais de venda, né? Tem que ter muito cuidado, porque a gente viu o caso de marcas fecharem em Minas Gerais e no estado de São Paulo. Não vou dizer o nome, mas eu achei uma pena na época, coisa de 4 anos, 5 anos atrás, fecharam, porque eram pessoas dedicadas, gostavam do que estava fazendo, eram produtores, era pessoa que tinha o maior interesse em que a coisa desse certo. Mas, infelizmente, a conta não fecha. Mas, para te ter ideia, hoje a nossa empresa é 2 pessoas. É o meu irmão produzindo e eu na parte de indústria e comercialização. A gente tem 0 funcionários. A gente não tem nenhum passivo, a gente não tem nada. Tem que ser assim. O caminhão a gente paga frete, o abate a gente paga para bater, para desossar, para armazenar e para entregar. É tudo terceirizado. Hoje, se a gente quiser liquidar um negócio, a gente não tem conta nenhuma. Nosso investimento foi 0 para começar o negócio, né? Porque a gente rodou com os animais que a gente tinha e com a própria venda a gente pagou um abate e assim foi girando. Até hoje a gente não desembolsou nenhum volume de dinheiro significativo para o negócio, ele foi se pagando sempre, né? Então a gente não tem um cashback aí, não tem
não tem o que pagar para trás, porque a gente não teve um custo de investimento inicial, né? Então, nosso investimento inicial foi ali R$ 8.000 de um frete que a gente se pagou na próxima semana com as vendas da semana. Pois é, Gabriel, nós Ponto. estamos chegando para o encerramento. Daí, no final aí dos 20 minutos para cá, eu comecei a interromper mais, falar mais, porque o monitor aqui começou a me colocar os minutos, depois de 20 minutos para cá. E agora, faltando 4 minutos para terminar, dizer a todos aí que pode continuar interagindo lá no grupo depois, se ficou alguma dúvida, alguma interrogação. E também aqueles que chegaram a posteriori do início da webinar, que nós vamos deixar gravado no nosso canal do YouTube, no máximo a partir de amanhã ou depois de amanhã, e vamos fazer aquela brincadeirinha gostosa com inteligência artificial. Dá o espaço para você falar, agradecer, alguma coisa que você esqueceu e quer sublinhar. A minha dica para quem é produtor é siga sendo produtor e se unam para encontrar o melhor mercado, né? Vê para quem vocês vão produzir e entregar a qualidade para quem está produzindo. Vê um frigorífico parceiro, ou vejam para fazer uma cooperativa, o que seja, né? Para vocês conseguirem um preço que pague a conta de vocês. A gente não pode criar expectativas de valores que o mercado está pagando agora, porque ele é muito vulnerável. Para a gente ter constância e previsibilidade, a gente tem que estar organizado como produtor e como cadeia, né? Então, acho que se a gente fosse botar energia hoje, pensando como produtor, eu acho que era se organizar como produtor para atender algum frigorífico, né, já com contrato futuro, com previsão de preço, né, futuro, né, funciona em várias outras coisas. Na ovinocultura a gente não parou para pensar nisso aí ainda. Mas eu acho que tu tendo um valor de mercado futuro e conseguir organizar isso, que não é uma coisa muito fácil, né, tu conseguir botar todas as pessoas dentro de uma sala e fazer com que elas entendam que se juntando para algo maior é melhor do que tu ficar negociando sozinho, é um caminho muito mais fácil do que tu tentar verticalizar com uma produção pequena. Ou tu tem que ser um mega produtor. Eu acho que está o Márcio Cerati, eu acho que está acompanhando um projeto grande ali, que eu acho que eles vão ter frigoríficos, mas milhares de ovelhas, milhares de cordeiros para poder fechar a conta, né? Exatamente. E aí nem todo mundo tem, nem todo mundo tem esse canhão de dinheiro aí para bancar uma operação tão complexa, né? Com certeza. A gente está aqui andando, nesse exato momento estou em Casa Nova, faltando um minuto aqui para encerrar, e a gente está andando de forma coletiva. Estou hoje aqui com uma unidade de beneficiamento do Piauí, que eu trouxe para aqui, porque vai abater aqui no frigorífico de Remanso. Estou aqui com o pessoal da Supra, das ações Supra aqui, chegando hoje. Estou aqui com o secretário de Agricultura, com todo mundo, porque ou a gente anda coletivamente, caminha junto, ou a gente não vai ter esse sucesso de agregação de valor, de sustentabilidade econômica e do ganha-ganha para todos na cadeia produtiva. Agradecer ao convite, Gabriel, aliás, a sua presença, a ter aceito o convite, e faltando um minuto, agradecer a todos que participaram do nosso webinar, e depois nós vamos colocar o nosso próximo webinar, e mais uma vez, não vou poder estar na Expo Inter com você dessa vez. Estava tudo marcado. Não, mas agora separei uns cordeiros inteiros para nós assar lá, fazer baita de um... Lá no Rio Grande do Sul, come carne de madrugada, come carne de manhã cedo, come 10 horas. Eu brincava com ele. É hora do chá, 5 horas tinha mais carne no jantar. Enfim,